uma loucura. Mas eu quero dizer para você, é um impacto. E aí você pode dizer, pastor, o senhor não vai pregar não, falta 15 minutos, eu já estou pregando. Por quê? Você pode não acreditar, mas para mudar a sua vida, para fazer algo extraordinário, todos nós precisamos só de uma revelação. Eu vou repetir, nós precisamos de uma revelação ajustada do Espírito Santo para nós. É algo que entra no nosso coração, irmãos, e nos torna leões. Uma revelação. E é isso que eu estava conversando com o Neime e a Baby hoje. Uma revelação. Vocês só precisam, nós precisamos de estrutura, precisamos de... Não esqueça tudo isso. Uma revelação. Porque se o Senhor te der uma revelação, uma palavra, o restante, e você acolher essa revelação, acolher essa palavra, as outras coisas te serão acrescentadas. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Agora, eu vinha conversando com o Rodrigo, acho que foi ontem, não foi, Rô? Estava conversando sobre a palestra lá e tal, né, falando dele e tal, e algumas coisas que a gente conversa muito, que eu sei da vida dele. Uma revelação, uma palavra, um download da mente de Deus para a sua mente, é incrível. Só que nós temos uma batalha muito grande. Por quê? Porque se quiser colocar até o tema aí que eu pedi para ele colocar, deu um tema meio doido aí, mas vai servir. Por quê? Porque nós temos muitas coisas que abafam a voz de Jesus para nós. Existem gritos na nossa alma, né? A voz do Senhor e o grito da nossa alma. Tá lindo, tá ótimo. Existem coisas na nossa alma. A Sara, não vou esquecer nunca mais de você, Sara. Não, a Sara está lá. Essa é a nossa Sara, essa é a nossa Sara. São duas Sara agora aqui. Tem mais, né? Sarinha aqui. Aliás, tem muita Sara, né? Sara, Senhor. E aí, o que é importante é essa batalha com as nossas estruturas antigas. É o que a Sara estava falando aqui. Lembrando da mulher de Ló, não é fácil receber uma revelação e escalar um novo que muitas vezes nós não sabemos ainda como é, porque Deus diz a Abraão, tipo disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. A coisa não está pronta. Então não é fácil, por quê? Porque muitas vezes o desejo de conforto, o desejo de segurança, o desejo de ter controle, o desejo de não passar por nenhum tipo de situação que nos constranja, que nos deixe aflito, coisas da nossa alma abafam a voz de Jesus. Quantos estão me entendendo? Eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus estava indo para Cafarnaum. Vocês sabem que Jesus ou tinha uma casa em Cafarnaum, ou fez da casa de Pedro sua casa, não sei, porque se dizia ele está em casa, e ali Marcos diz, capítulo 9, que ele está indo para casa, e a casa em Cafarnaum. Tem muitos caminhos para ir a Cafarnaum, mas a Bíblia diz, Marcos diz assim, mas ele escolheu um lugar deserto, porque no caminho queria revelar algo importante para os seus discípulos. Eu estou parafraseando para você, para construir essa ideia. Jesus então vai pelo lugar deserto com eles, em direção a Cafarnaum. No lugar deserto, quando eles estão no lugar, sem ninguém para incomodar, porque as pessoas começavam a se aglomerar, e Jesus muitas vezes não podia fazer o seu discipulado com os discípulos. Onde chegava tinha uma multidão. E aí Jesus escolhe um lugar que ninguém passa, que ninguém vai, que não é um caminho que as pessoas transitam, e vai com os discípulos, porque Jesus tem uma revelação. E qual era a revelação?
Marcos também diz, a revelação é tudo o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Mas, de alguma forma, os discípulos não conseguem ouvir e entender a revelação. Jesus está falando e eles não estão entendendo. Jesus está falando e eles não estão assimilando. E aí Jesus parou de falar. Foi para casa. Se não deu certo a estratégia. Chegou em casa, sentou todo mundo e diz assim: alguma coisa vocês estavam pensando e falando pelo caminho enquanto eu ensinava. Marcos diz assim, não é o nosso texto, tá? Estou só dando um exemplo. Marcos diz assim: eles não quiseram falar, eles ficaram calados. Quem sabe agora completar? Porque pelo caminho vinham discutindo entre eles. Quem sabe a resposta? Quem era o maior entre eles? Muitas vezes nós abafamos a voz do Senhor, porque nós temos interesses na nossa alma que colocam a voz e a revelação em último plano. E aí a gente corre de um lado, a gente corre de um outro, a gente faz muita coisa, nós somos valentes, mas nós não temos tempo para ouvir o Senhor. E aí eu digo para você, se você estiver muito ocupado, aprenda a orar. Se você tem um sonho, aprenda a orar. Se a sua vida não está virando como você gostaria, aprenda a orar. Se tem alguma coisa que você não está satisfeito, aprenda a orar. Se você quer mais e acha que Deus te chamou para coisas maiores, aprenda a orar. Porque o segredo da tua prosperidade está em acolher a revelação. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? E aí eu quero ler o texto com vocês. Eu não vou esticar, mas eu quero ler o texto pelo menos com você, que eu separei para nós essa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, 15 e 19. Uma reclamação de Jesus. Uma reclamação de Jesus sobre a geração que Deus lhe entregou. Mateus 11, 15 e 19. E não fique preocupado com o tempo, amém? Nós vamos acabar na hora certa, e se você ficar preocupado dizendo, poxa, podia ter mais tempo para explicar a palavra, não se preocupe, eu vou terminar essa palavra outro dia. Mas eu quero que você saia daqui hoje sem nenhuma dúvida dessa introdução, do que a gente está falando. Então olha só, Mateus 11, 15 e 19. Quantos acharam, diga amém. Eu vou começar aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Como hei de comparar esta geração, disse Jesus. Ela é semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas, ou flauta, e não dançaste. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Olha para mim, irmãos. A reclamação que Jesus está fazendo daquela geração é uma reclamação que a gente vai entendendo todo o tempo. Por que me veio essa palavra? Me veio essa palavra por causa do esforço que nós estamos fazendo com o Logos.
O que a gente precisa fazer para a igreja despertar? Conversa minha com a pastora Érica, tomando café, e o Dilcinho. Dilcinho é quem prepara o nosso café aqui à tarde. E eu estava conversando com ela, o que eu preciso fazer para que essa seja uma igreja que acolha a vida de oração e a palavra? O que eu preciso fazer? Porque a gente faz isso, não dá certo, a gente faz aquilo, não dá certo, a gente inicia assim, a gente faz e faz. Aí, durante a semana eu estava orando, e aí o Senhor me deu essa palavra, que não é nenhuma repreensão, é uma explicação. Jesus está dizendo que Deus tentou de tudo com aquela geração. Mandou João Batista, que era um cara ermitão, que era um sujeito do deserto, que era profeta ao estilo de Elias, não se socializava, não comia com as pessoas, se alimentava da natureza, se vestia com aquilo que a natureza produzia, era um cara duro na palavra, era um cara que era incisivo, tinha uma palavra e não tinha nenhum tato para amenizar a palavra. E todo mundo dizendo, nós não vamos ouvir esse cara tem demônio, fica escondido lá no deserto, não se socializa com ninguém, não é um cara agradável. Aí Jesus disse, aí eu vim, aí eu vou nas casas, aí eu abraço, aí eu tenho compaixão, aí eu participo dos banquetes. Eu vim socializar. Aí vocês dizem assim, nós não queremos ver esse, porque esse está muito misturado com a gente, está no nosso meio. O profeta não tem honra, a não ser na sua própria casa, na sua própria terra. E Jesus está dizendo, o que mais se pode fazer por uma geração que tem sempre uma desculpa para acolher a revelação? Jesus disse, é como os meninos que falam para os seus amiguinhos, qual é a de vocês? Pergunta para o seu irmão, qual é a sua? Estou tocando flauta para caramba aqui, eu estou tocando tamborim, mas você não dança. Agora eu vou chorar, eu vou contar algumas coisas tristes, mas você não chora. Você não reage a nada. Jesus está dizendo, é uma geração que não reage. É uma geração abafada. Abafada por quê? Pelos seus próprios desejos. E essa é a história da relação do Senhor com Israel. O que mais podia fazer o Senhor? Mandou seus profetas, os profetas foram mortos. Vieram pragas, fez grandes coisas. Nada, o povo não reagia espiritualmente. E aí o Senhor disse, não tem outro caminho a não ser deixar que eles sejam levados para o cativeiro, para a Babilônia. E aí, como pregou Alexandre aqui quarta-feira retrasada, ou passada, não me lembro, ficaram como ossos sequíssimos, e Deus disse, agora eu vou fazer desses ossos um exército, eu vou reconstruir, restaurar. Irmãos, nós precisamos acolher a palavra do Senhor. Esse era o segredo de Davi. Que coisa interessante, um dos salmos mais lindos para mim, que é um salmo assim que me faz bem, eu já preguei tanto sobre ele, já ministrei para mim mesmo sobre ele. Outro dia eu vinha no carro, domingo passado, no carro, e aí começou a cantar um cântico, e aí eu falei assim, como eu amo, eu falei para a Márcia, como eu amo essa oração de Davi, em Crônicas 29, nossa, ela é linda, porque teu Senhor é o reino, a grandeza e o poder, a majestade. Quem é o homem para que tu se lembre dele, Senhor? Que grandeza. E aí o próprio Davi, eu consigo visualizar Davi sentado, quando eu leio o Salmo 29, na beira de um monte, ou talvez no Carmelo. Quando fui ao Carmelo, subi o Monte Carmelo lá, onde teve a batalha dos profetas de Baal, eu fiz questão, a gente fez
não pode fazer muito, né? Então a gente pediu lá uma permissão, aí fizemos uma fogueirinha num canto, onde era bem próximo da visão do Mediterrâneo. E a gente fez uma fogueirinha, tinham levado umas bolsas com pedido de oração, oramos, queimamos tudinho ali, depois a gente juntou as cinzas, colocou tudo no saquinho e tal, porque não podia ficar ali. E aí quando eu estava lá, eu lembrei do Salmo 29, eu disse, Davi devia estar num lugar como esse, porque você olha para o sul daquele lugar e você pode ver um pouco da entrada de Cádiz, lá do deserto, das montanhas de Negueb. Se o céu tiver como estava naquele dia muito claro, você pode olhar e ver. E quando você olha para o outro lado, para o norte, você vê o Líbano. E aí o Salmo 29 diz, tributai, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor, glória e honra pelo seu nome. Ele faz tremer o deserto de Cádiz, faz saltar como Sirion, como bezerros e bois selvagens. A voz do Senhor desnuda a mata. O Senhor é poderoso, quebra os cedros do Líbano, porque lá no Líbano a importância, a altivez dos cedros, a voz do Senhor é tremenda. Davi, que foi a pregação do pastor hoje pela manhã, tinha uma batalha, e ele disse, eu não vou para a batalha se eu não ouvir Deus me confirmando. Então, queridos, o segredo é a revelação que Ele tem para você, mas não é fácil, viu, Sara? Deixar as estruturas e ouvir o que Deus tem a dizer, porque a alma grita, a alma, os desejos da alma. Teve um irmão que chegou para mim e disse, pastor, que bom que nós vamos ter festa da roça. Se você está aqui, me desculpe que eu não sei, nem me lembro quem foi, então eu vou falar. Se você ficar zangado, pode ficar tranquilo que eu não lembro que foi você não, porque o povo está doido para se divertir. Aí eu sei, mas eu queria tanto que eles estivessem doidos para receber uma revelação, uma palavra, voltar ao primeiro amor, adorar o Senhor, porque não tem diversão melhor do que ouvir Deus cantar e dançar. E quando Deus lamentar e dizer, olha só, os campos estão brancos, olha só minhas ovelhas, elas são como ovelhas que não têm pastor, e chorar com ele. Porque quando Deus fala, eu quero reagir.